Oi, pessoal! Mua! Bom dia, boa tarde, boa noite. E claro, né, evidente, olha o nosso estado, eu e Bia, nós estamos congeladas aqui, não é brincadeira. E já começamos pedindo desculpas pela ausência da Vanessa. Nossa querida Vanessa teve um probleminha também, ô fase difícil da Van, coitada. Meu Mas Deus. não é? Mas a gente está aqui, a gente segura as pontas, como já dissemos anteriormente, somos uma equipe muito forte, muito unida. Então, a Van fica tranquila, ela pode resolver os problemas dela, que nós estamos aqui na retaguarda. E vamos em frente. Continuando Shakespeare, hoje teremos Shakespeare. Uau! Agora eu vou passar para a Bia, né? Porque vocês sabem como é que eu sou. Eu ligo na tomada e vou embora. Vamos lá, então, querida. Oi, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. A gente está bem, com frio, mas bem. Geladas. Como a Má comentou, hoje a gente vai continuar Shakespeare. Na verdade, Shakespeare, já vou soltar uma surpresa, né? Shakespeare vai continuar na semana que vem também, né? Vai ser o mês do Shakespeare, né? Porque a gente já teve 2 episódios antes, teremos mais 2 agora. Porque é um conteúdo gigantesco, né? Shakespeare Exato. Não dá. Realmente, a gente enorme. tentou. Se a gente fosse condensar num ou dois programas, a gente perderia boa parte da sua obra. E como ela é extremamente vasta, inspirou todos os dramaturgos que nós conhecemos, muitos escritores, né, que se tornaram mega famosos por conta mesmo da influência shakespeariana. Então, assim, não dá para a gente brincar, né? Quando a gente fala de Shakespeare, é algo gigantesco, né? Que vai muito além daquilo que a gente pode. Né? Mas Sim. é isso, Bia, perdão, eu acabei interferindo na sua fala. Imagina, Mar, complementou a minha fala. A gente vai se ajudando. Então, como a gente estava falando, Shakespeare é gigante. Então, a gente vai continuar hoje com um pouco mais de Shakespeare, contando alguns dos trabalhos, das obras dele, que, né, são muito conhecidas. No episódio anterior, não sei quem lembra, não sei quem assistiu até o final, porque se não assistiu até o final não vai saber. A gente estava lendo uma história de Caliban, né? Que falava ali de um deus que eles naufragaram numa ilha e tudo mais. Hoje a gente vai então continuar agora com Caliban, um pouquinho mais, e aí contar as outras obras. Vou começar então falando que na história de Caliban, né? Ele tem no último episódio a gente leu um diálogo ali entre ele e seus colegas que demonstrava que ele é um antagonista dessa história, né? Ele é descrito como um escravo selvagem e deformado. Ele é um filho de uma bruxa nomeada Sycorax, né, ou Sycorax, e ele é considerado como o próprio diabo, né, que habitava a ilha antes da chegada de Próspero. Caliban é certamente uma figura, né, monstruosa, a gente pode ver, quem não viu o episódio anterior, no finalzinho do episódio, a Marília leu pra gente, é um diálogo, assim, assustador, que fala de morte, de roubar os utensílios de Próspero, é uma coisa, assim, surreal, né, ele tem os seus problemas, então, aí com Próspero, e a razão é simples, né, segundo Caliban, a ilha é dele, por herança é dele. Em outras palavras, né, o Próspero, ele que está, segundo o Caliban, repetindo o que fizeram com ele, tirando a ilha dele e tudo mais. Então, Caliban, ele é juntamente com o Stefano e Trínculo, eles conspiram para matar o Próspero. O Caliban é da terra, né? Seus discursos eles se voltam para algumas fontes oriundas do pântano, né? Brejos, coisas assim. Enquanto o outro espírito, que é o Aiel, ele é um espírito um pouco mais arrojado, né? Ele tem uma dignidade e a sua liberdade ela é servindo de bom grado a Próspero. Né? Caliban ele sempre se recusou a se curvar diante de Próspero. Como que ele poderia fazer uma coisa dessas, né? Com alguém que está tirando a ilha dele? Então ele odeia com todas as fibras do seu ser, ele odeia o Próspero.
A ilha quase que desabitada ali apresenta a sensação de possibilidade infinita para que quase todos, né, que lá vivem. O Próspero ele achou em seu isolamento ali um lugar ideal para educar sua filha. Já Sycoras, que é a mãe de Caliban. Ai! Desculpa, gente, bateu uma coisa na minha janela, levei um susto gigantesco. Acontece nas melhores famílias. Foi. Bom, continuando, o Caliban, né, como ele estava ali, tô falando da Sycoras, que é a mãe do Caliban, ela trabalha, né, trabalhou com a sua magia lá, depois que ela foi exilada da Argélia. O Caliban, uma vez que ele estava sozinho na ilha, ele foi transformando, né, foi transformado em escravo de Próspero, e ele lamenta que ele tenha sido seu próprio rei, né, lamenta isso. Então, após o naufrágio do outro lado da ilha, Alonso, Sebastião, Antônio, Gonzalo e outros, né, dão graças a Deus por terem sido salvos. Próspero, então, ele chama o seu servo Ariel, que eu já disse, comentei aqui que ele é um espírito. Ele revela, né, que ele trouxera a tempestade, que ele afundou o navio deles e que ele trouxe também todos os tripulantes a salvo para a ilha, mas todos eles separados em pequenos grupos. Ariel, que é um espírito invisível, né? Ele entra tocando uma música e cura um ferido chamado Ferdinand, que é uma das vítimas do naufrágio. A Miranda, que é a filha do Próspero, ela se encontra com Ferdinand, né, que é filho e herdeiro de Alonso. O Ferdinand, ao contrário do pai, ele é um ser tão puro e ingênuo quanto a própria Miranda. Ele se apaixona por ela, né, à primeira vista, e feliz ele se submete à servidão para poder ganhar a aprovação de Próspero, claro, que é o pai da Miranda. O Ferdinand, então, ele foi o único homem que a Miranda tinha visto ao longo desses 12 anos que ela morava, além de Caliban e seu pai, na ilha, porque eles eram uma ilha exilada. Próspero, então, ele fica muito feliz em ver que seu plano, né, para um futuro casamento ali da sua filha está funcionando a pleno vapor ali, mas ele decide que o provável matrimônio dele deveria, na verdade, mesmo que temporariamente, sofrer um atraso ali. Ele mudou um pouquinho de ideia, ele queria atrasar o casamento. Antes ele queria que ela casasse a qualquer custo, agora ele quer atrasar um pouquinho esse casamento para evitar que esse relacionamento deles dois, né, tanto do Ferdinand com a Miranda, ele se desenvolva muito rapidamente. Aquela coisa de pai, né? Uma hora quer casar, outra hora, quando começa a ver que vai casar, ele já não quer mais. Exatamente, mas é isso mesmo. E é exatamente por isso que ele acusa o Ferdinand de apenas fingir ser o príncipe de Nápoles e o ameaça de prisão. Então ele coloca em dúvida a palavra, né, do Ferdinand. E quando o Ferdinand ele desembanha a sua espada, né? Antigamente tudo era na ponta da espada. O Próspero o encanta, né? Lança sobre ele um encantamento e o leva para a prisão, ignorando os gritos de misericórdia de Miranda, que obviamente estava apaixonada por ele. Ele então envia Ariel em outra misteriosa missão, mas todos estão preocupados com o destino de Ferdinand. Enquanto isso, do outro lado da ilha, o Antônio convence Sebastião de que este será rei de Nápoles, se matar Alonso. Sebastião, né? Olha só, olha as tramas, né, que Shakespeare criava. Sebastião é bem novelesco mesmo, né? O Sebastião acha uma ideia atraente e no momento em que desembanha sua espada para matá-lo, quem é que surge? Ariel, o anjo, né? Ariel faz com que Gonzalo acorde com um grito. Todos acordam e Antônio e Sebastião, com as espadas na mão, inventam uma história para se safarem da traição.
Ariel retorna até Próspero, enquanto Alonso e seu grupo continuam a procurar por Ferdinand. Caliban e Próspero, como já disse, não vivem em harmonia, pelo contrário, eles se odeiam. Enviado para transportar madeira, Caliban observa a chegada de Trínculo, um bobo da corte perdido na ilha depois do naufrágio. Caliban pensa que Trínculo é um espírito enviado por Próspero, a exemplo, né, do Ariel, e se esconde debaixo de um manto. No mesmo momento chega Stefano, um mordomo bêbado, perdido na ilha também. Logo, todos começam a beber. Caliban, Trínculo e Stefano. Completamente bêbados, Ariel aparece de forma invisível e os provoca, forçando-os a lutarem uns contra os outros, imitando suas vozes e provocando-os. Em determinado momento, Caliban propõe que eles matem Próspero, levem sua filha e estabeleçam Stefano, o bêbado, como rei da ilha. No que ele concorda e vão à procura de Próspero para matá-lo. No entanto, Ariel aparece mais uma vez tocando a sua flauta e o seu tambor, como se fizesse a trilha sonora do assassinato. Próspero começa a ser mais complacente em relação a Ferdinand e o recebe em sua família como um futuro marido de Miranda. Pede que Ariel chame os espíritos. Eles chegam assumindo as formas de Ceres, Juno e Íris. Olha aí, gente, queria fazer um parênteses até. Olha a filosofia greco-romana, né? Todas as entidades greco-romanas, da mitologia greco-romana, elas estão muito presentes na obra shakespeariana, né? Quando ele queria se referir, né, ao mítico, ele se valia, obviamente, das figuras greco-romanas. Então, é interessante a gente observar, né, essa conexão da obra de Shakespeare com a mitologia greco-romana. Então, eles chegam assumindo as formas de Ceres, Juno e Íris e celebram os ritos nupciais e a generosidade da terra. Uma dança de ninfas segue, mas é interrompida quando Próspero se lembra de que existe um complô de Caliban, Stefano e Trínculo para matá-lo. Ariel e Próspero preparam uma armadilha, pendurando roupas bonitas de Próspero para que sejam vistas pelos assassinos potenciais. Stefano, Trínculo e Caliban entram à procura de Próspero e, ao encontrar as roupas bonitas, decidem roubá-las. Eles são imediatamente atacados por um bando de espíritos em forma de cachorros e cães de caça, impulsionados por Próspero e Ariel. Não vamos nos esquecer que Próspero era um bruxo, né? O pai da Miranda era um bruxo. Próspero, mais uma vez, usa Ariel para trazer Alonso e os demais. Ao encontrá-los, confronta Alonso, Antônio e Sebastião com sua traição, mas os perdoa. Preocupados com o paradeiro de Ferdinand, que se perdera na tempestade, Próspero mostra Ferdinand e Miranda jogando xadrez. Cabe a pergunta: qual o objetivo do xadrez no final dessa história? Simples. Próspero capturou o rei Alonso e o repreendeu por sua traição. Ao fazê-lo, Próspero casou Ferdinand com sua própria filha, o que assegura uma harmonia na sucessão do Ducado de Nápoles. Alonso e seus companheiros sentem-se aliviados e gratos ao verem Ferdinand e Miranda jogando xadrez e suavemente falando de amor, totalmente ausentes do mundo em torno deles. Próspero deu o checkmate. Olha que interessante, né? Nesse processo conectivo, o que ele faz? Ele coloca, né, o Próspero dando um checkmate, porque o Ferdinand e a Miranda estavam jogando xadrez. E eles, né, os outros, o grupo do Stefano, pronto para entrar numa guerra, para matar o Próspero, por quê?
porque eles achavam que eles tinham o quê? Destruído o Ferdinand. Mas não, ele mostra, olha, nada disso aconteceu. Então, os errados aqui na história são vocês. Olhem como Shakespeare, ele inverte o tempo todo as ideias, aquilo que a gente espera, ele cria, né, uma tensão muito grande em relação a alguma coisa, e de repente ele acaba fazendo com que essa tensão se perca, justamente pelo fato de que ele, sendo gigantescamente culto, ele podia se dar, né, ao luxo de ir e vir com a narrativa como ele bem entendesse. É coisas de Shakespeare. De Shakespeare. Coisas de Shakespeare. Então, o Próspero deu checkmate, mas ele ficou por ali, né? E tem muito mais, né? O que tentei fazer foi um pequeno resumo dessa grande história chamada Tempestade, né? Cuja leitura vale a pena, pessoal. Então, a gente deixa aqui a dica, né? Para que vocês possam entender e assim, entrar nos meandros dessa situação, que é absolutamente incrível. Mas, Bia, parece que você tem uma fofoca de costumes, é isso? Uma comédia de costumes? Como é que é a história? Conta pra gente. A gente já está aqui nessas tramas todas, já falamos de Romeu e Julieta, que é a história, assim, de amor, infelizmente morte, né? Drama no final. Já falamos da Tempestade, que é uma vai e vem aqui, uma loucura. Já falamos também de Uma Noite de um Sonho de Verão, que é uma história linda, né? Essa história de amor e tem um final feliz, diferente de Romeu e Julieta. E agora a gente vai para uma comédia, a gente já falou de tantas coisas, drama, amor, romance. Vamos pegar uma comédia agora para a gente comentar um pouco, né? Uma das comédias que eu vou falar aqui, ela se chama As Alegres Comadres de Windsor. Windsor. Em inglês é chique, gente. É chique. Bom, ele começa então, tem o juiz da paz, né, que é o Shallow, e o seu sobrinho, que é o Slender. Eles queixam-se, né, amargamente de um Sir John Falstaff, né? Ó, tudo nome. Mas pegando uma carona com a Bia, né, a gente tem que relevar o seguinte, né? Vocês viram quando a Bia falou Windsor? Realmente, eles não falavam de Sor, como a gente traduz aqui agora, né? Era o Windsor mesmo. A Bia falou certo da primeira vez. É que a gente adaptou muita coisa, né? Como, por exemplo, o Sir John Falstaff. A gente não fala assim, a gente falaria Sir João Falstaff, né? Por quê? A gente adequa, a gente adapta, até porque a gente está falando de 500 anos de diferença. É verdade. Só 5 séculos, né? Então, apenas isso. Então, a língua, ela, assim como a nossa, sofre. O inglês, depois que ele se tornou uma língua universal, ele sofreu muitos rebotes, né? Então, a gente tem que levar em consideração essas coisas todas. Então, quando a gente fala um nome próprio aqui, né, Bia? Alguma coisa, a gente pede que vocês relevem, porque a gente procura adaptar da melhor maneira possível, né? Não é exatamente como vocês talvez aprendessem numa escola de inglês, ou como era falado naquele período, ou como a gente escutaria nas ruas de Londres hoje. Então, a gente procura adaptar. É tudo uma grande, né? Como é que a gente diria, Bia? É tudo uma grande nova nomenclatura das coisas. Como a gente sabe que às vezes a gente, como a Mar já comentou, acho que em alguns programas antes, que quando a gente fala um nome próprio, a gente nunca vai ter a mesma pronúncia que eles têm lá. Pode ser de qualquer lugar do mundo, a não ser português, que português a gente sabe falar, a gente sabe a pronúncia. Mas de qualquer outra língua que não é a nossa língua materna, a gente não fala da forma que eles falam. Então, por favor, se a gente falar de uma forma diferente, relevem, por favor.
É claro, pelo amor de Deus, né? E então a gente vai ouvir agora as alegres comadres de Windsor. Uau! Que delícia! Vamos lá, então. Como eu estava dizendo, né, o Shallow e seus sobrinhos Landor, eles se queixavam do Sir John Falstaff e dos maus companheiros que o cercavam, que eram o Bardolfo, Nin e Pistol. Quando chega Paige, né, que os convida a beber todas as tristezas, no mesmo lugar chega também Falstaff, é, que vem a conhecer então as senhoras Ford e Paige, né, ambas extremamente dominadoras no ambiente doméstico. Então ele acredita, o Falstaff, ele acredita logo que ele conseguiu conquistar o coração das duas senhoras. E, consequentemente, ele entrega, então, o Pistol e a Nim, né, que são duas cartas ali de amor, ele entrega duas cartas de amor, para elas serem entregues às duas damas que ele conheceu. Ambos, então, eles se negam a entregar as cartas, o que faz com que Falstaff os mande embora, né, enviando-as por intermédio de seu pajem, né, que é o Robin. Então surge aí a vingança, né? Pistol e Nin, eles resolvem tudo. Eles contam então aos esposos das duas damas que elas já são casadas, ali que ele estava enviando aquelas cartas de amor para elas. E enquanto isso, Ana, que é a filha do senhor Page, ela anda, né, às voltas com 3 candidatos. O primeiro é Slender, que é apoiado pelo seu tio Shallow, que a gente já comentou, e por Sir Hugo Evans, né? E o preferido, né, pelo senhor Page. O segundo é o Dr. Caius, que ele é um médico francês, e ele é o preferido da senhora Page. E finalmente, então, um amigo do príncipe Hall, né, cujo nome é Fenton, e que não conta com o apoio de ninguém. Ela tem esses 3 candidatos aí. Todos procuram, então, o apoio da senhora Quickly, né, em cuja casa mora o Dr. Caius, e todos declaram que são os donos do amor de Ana. Há uma descoberta aí no meio. O Dr. Caius, ele vem a saber que o Sir Hugo Evans, ele enviou uma carta procurando favorecer a candidatura de Slender e desafia o sacerdote para um duelo. Ou seja, os dois vão brigar pela mocinha, por Ana. Então, as duas esposas ali que a gente estava comentando, elas recebem as cartas de Falstaff e elas juram tirar vingança do atrevimento do gordo cavalheiro. Olha só, do gordo cavaleiro. Então, elas são auxiliadas pela senhora Quickly, que é conhecedora profunda ali do assunto, né? Cada uma delas envia uma lembrança, então, a Falstaff. A senhora Ford, ela combina um encontro na ausência do marido, e a senhora Page, ela lhe pede que enviem o pajem. Page, ela não sente ciúmes pela esposa, nem nada do tipo. Ford, porém, ele disfarça-se em um tal Brooke, né, para descobrir o que existe ali no meio. Fingindo-se estar apaixonado pela senhora Ford, o Brooke, ele pede a Falstaff que lhe sirva de intermediário ali e recebe a garantia de que antes do anoitecer, ele teria certeza de que Ford não passa de um patife e um marido traído. Olha a situação. É toda uma intriga. É Shakespeare, queridos. É Shakespeare. É uma coisa assim, intriga. Tem um briga com o outro, aí finge que é outro, aí briga, mata, aí duela, e aí quer ganhar o coração da garota. É uma coisa assim de louco. É como a Má falou, né? Ele vai e vem quando ele quer, ele muda a hora que ele quer e vira um. É incrível. Tanto que é por isso que ele inspira tantas obras hoje em dia, tantas filmes, tantos escritores, não é mesmo, Má? Exato, que loucura, né? Isso é uma doideira absoluta.
Mas assim, meu Deus, é muita coisa. Nossa, mas Bia, que ideia, né? É exatamente o que você falou, é Shakespeare, né? É Shakespeare, meus queridos, é Shakespeare. Mas vamos ver como é que continua essa história. E no meio, né, nesse meio tempo, o taberneiro da estalagem de Jarreteira se diverte com o Dr. Caius e com o Sir Hugo, fazendo-os ir a lugares diferentes, a fim de se encontrarem em duelo, mas, apesar de tudo, ambos se encontram e fazem as pazes. Quando Falstaff chega para o encontro marcado com a senhora Ford, está esta justamente separando a roupa suja para mandar lavá-la. Nem bem chegara o conquistador quando entra a senhora Page, dizendo que Ford está a caminho de casa. Não tendo tempo de fugir, Falstaff, que se ocultar atrás de uma tapeçaria à entrada da senhora Page, manda todo o orgulho às favas e, auxiliado por Robin, é metido pelas duas mulheres na cesta de roupa suja, coberto com a roupa que ia ser lavada, transportado para o rio e lá tirado no meio do lodo e da sujeira. Ford, embora muito desconfiado, nada encontra em casa que possa acusar a esposa. Todo molhado e sujo pelo banho que tomara, Falstaff recebe a visita da senhora Quickly, que vem pedir-lhe profundas desculpas pelo acidente que sofrera. Promete-lhe arranjar novo encontro com a senhora Page. Brooke recebe também a confidência de que lhe acontecera a Falstaff, é aconselhado a não perder as esperanças. Novo encontro e novo aparecimento de Ford. A cesta já pronta está à espera do galanteador, que prefere vestir-se de mulher, disfarçado numa tal prate. Mulher gorda, detestada por Ford, o que faz com que receba uma surra, embora consiga escapar bem maltratado. As duas esposas resolvem, então, contar aos maridos os planos que urdiram contra Falstaff, e todos traçam um plano para a vitória final contra o pobre coitado. Falstaff se dirige para o Parque de Windsor e de lá se encontra com as duas senhoras. Ouve-se um barulho. Ambas fogem e deixam o pobre conquistador sozinho. Sir Hugo, dizendo, ajudado por Pistol, disfarçado em espantalho pelo jeito que Quickly deu, como rainha das fadas e vários outros rapazes fantasiados de duendes, fadas verdes e brancas. Durante a brincadeira, o Dr. Caius foge com uma fada vestida de verde, Slender com outra vestida de branco e Fenton com uma terceira. Ford, Page e as respectivas esposas surgem diante de Falstaff. E enquanto todos se divertem às custas do pobre cavalheiro, Dr. Caius Slender descobre que as belas fadas não passam de dois rapazes, ao passo que a bela Anna Page coubera a Fenton, com quem acaba por se casar. Qual a moral da história? Tanto aprontaram, né, para poder ficar com o amor de Ana, que justamente o Fenton, aquele que não tinha o apoio de ninguém, é o que consegue a mão de Ana em casamento. O amor de Ana. Que loucura, né? Como são as coisas? É Shakespeare. Como diria a Bia, é Shakespeare, queridos. Simplesmente Shakespeare. Simplesmente Shakespeare. Amores, nós ficamos por aqui hoje. Foi muito bom estar com vocês nesse dia gelado. Eu espero que quando vocês estejam assistindo, estejam sentindo menos frio que nós Eu hoje. também espero. Não é? Um beijo imenso. A Van deixa um beijo para todo mundo. E agora eu vou passar a nossa palavra para que a nossa bela Bia possa terminar este nosso colóquio tão prazeroso ao estilo shakespeariano para todos vocês, nossos amados ouvintes. Bia, com você. A todos os queridos ouvintes que aqui me ouvem, um grande beijo
Espero que tenham gostado. Nos vemos no próximo programa, no próximo sábado, às 7 da noite, com um pouquinho mais de Shakespeare, queridos. Um beijo e tchau, tchau.